Audio Jungle. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Muito boa noite a todos e a todas, né? Já estamos no ar aqui com um pequeno susto de internet, como sempre acontece, não é? Mas agora já falando e falante, já estaria imediatamente na tela aí, né? Boa noite a todos, a todas. Teoria de Tudo, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Boa noite, Jorge Alves Júnior, já te chama aí. Muito boa noite, Miguel Brambila, muito boa noite aos nossos internautas, prazer enorme de estar participando de mais um programa Teoria de Tudo, né? Nessa segunda-feira quente, né? Parece um forno, nós estamos sentindo esse primeiro calor assim de uma forma mais agressiva. Sabe que aqui na Serra a coisa é complicado, né? A gente sempre passa. Semana passada estávamos aí com 13 graus, 14 graus, agora uma temperatura bem alta, mas de qualquer forma estamos muito felizes, muito contentes. Segunda-feira, iniciando a semana com muita esperança, com muita expectativa, como sempre, né, Miguel? Então, uma boa noite para você, boa noite aos nossos internautas, boa noite, boa tarde, bom dia, como a gente diz sempre, né, Miguel? Afinal de contas, continua nas redes sociais aí o nosso programa eternamente. Programas que estão, aliás, né, fazendo muito sucesso. Obrigado a você que está sempre conosco, compartilhando, curtindo as nossas lives, né, que é um novo momento da comunicação, não é? Começando a semana, Jorge, com muitas coisas acontecendo, uma dinâmica muito intensa, mas é claro que não é possível falar todos os assuntos. Aqui nós tentamos, pelo menos, né, ir um pouco além do trivial em busca da razão perdida. E começando a semana, temos aí uma pauta que sexta-feira, excepcionalmente, não tivemos o programa, devido aí, né, a uma questão extra. Por isso, passou o dia 20, hoje é dia 22, mas temos a questão da consciência negra. E isso é um tema essencial no Brasil e no mundo, Jorge, não é? E por isso nós vamos discutir isso hoje. Temos um convidado, né? Esqueci até o S, um convidado interessante. Temos junto, Jorge, né? Você vai apresentá-lo e já chamamos ele para a tela em instantes. Claro, Miguel, e internautas, nosso convidado super especial, vai ser muito legal a nossa conversa, a gente vai bater um papo, então, com o Oscar Henrique Marques Cardoso, que é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, também é radialista profissional, estreou na literatura em 2010 com a novela Nós, lançado pela editora 24 Horas de São Paulo, é também autor dos títulos Entre Louvores e Amores, Cuidado, Palavra Viva, Vocóia, A Pérola Mais Negra, Prosopopeia e Chico. Também é o idealizador, editor, organizador das coletâneas Negras Palavras Gaúchas e Negras Palavras Gaúchas 2. Foi patrono da Feira do Livro de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, em 2015, e ocupa a cadeira número 87 na Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, patrono Oliveira Silveira, atual secretário executivo da ONG Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais do Rio Grande do Sul. Oscar Henrique recebeu prêmios e condecorações por sua atuação na literatura e também no campo da igualdade social e racial no Rio Grande do Sul. É editor-chefe na editora Agbara, em Porto Alegre, também produtor, editor e apresentador na rádio Web Manaua. Vamos conversar então com o Oscar Henrique, nos dá a honra
né, da sua presença, com um currículo desse, Miguel Brambila. Eu agora vou ter que me ligar aqui, né? Muito boa noite, Oscar. Uma honra estar te recebendo aqui no programa Teoria de Tudo. Que bom poder estar também revendo os amigos, né? O Miguel Brambila, o qual nos conhecemos da Rádio Caxias, né? À época, eu também atuei em Caxias do Sul. Eu posso dizer que parte da minha história, parte da gratidão minha, também aqui oferto a essa baita cidade, essa potência que é Caxias do Sul. Como eu digo, a Serra Gaúcha, o Nordeste Gaúcho é o Brasil que deu certo. Eu sempre digo, é uma região que deu muito certo na questão da prosperidade econômica, da pujança, principal polo industrial do Rio Grande do Sul. Quando se fala em emprego, em lavoura, em trabalho, a gente lembra de Caxias do Sul, né? E em Caxias do Sul também eu tive o prazer de atuar durante 3 anos, né, no Jornal Pioneiro, e depois 2 anos na Universidade de Caxias do Sul, quando eu coordenei o jornalismo na Rádio Universidade 1010 AM, né? E de lá eu fui para Brasília, e aí a história vai, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, a conversa vai ser maravilhosa, pode ter certeza disso. Que legal, Oscar, que bom, né, tu estar conosco aqui, e tu sabe que depois dos 40 a gente fica sequelado, né? Eu já tenho 52, então o Jorge disse, não, ele é de Porto Alegre, daí que eu me lembrei de você quando nós conversamos aqui pelo WhatsApp, né? Muito legal. E aqui agora na nossa resenha, tu disseste muito bem, cheguei em Caxias, era um homem humilde, com uma bolsinha, então vou fazer a mesma coisa, tá? Já separei minha bolsinha aqui, já vou separar ela para chegar, né, nesse nível que tu chegaste. Parabéns, meu querido, é um prazer falar contigo. Boa noite. Nossa, boa noite, Brambila, que legal. E eu estava contando isso na resenha, no bate-papo, quando eu cheguei a Caxias, e o quão eu aprendi, né, no jornalismo, quão eu fui moldado como repórter, né, a experiência da reportagem, a experiência da coordenação de uma pauta, coordenação editorial de uma rádio, como foi importante, como eu levei isso para a minha vida e como eu voltei hoje, eu estou de volta no rádio há 2 anos, né, e como eu consegui resgatar, trazer todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu recebi aí. Claro, depois quando eu estive em Brasília, foi outro momento, foi outra situação, atuei de uma outra forma no jornalismo, numa forma ampla, e também na produção de peças e materiais que vieram a valorizar aquilo que eu fui para lá atuar, mas eu sempre digo, né, o aprendizado, e a gente traz na vida tudo aquilo que é de bom. Mas o tema da consciência negra, ele é um tema que ele é muito atual, está muito na boca do povo. Esse ano, diferente de outros anos, eu senti uma mobilização social muito maior, eu senti uma presença de fala e uma presença inclusiva muito grande dos não negros. Não fomos só nós que falamos, não fomos só nós que tratamos da pauta. Quem tratou da pauta foi toda uma sociedade. É muito curioso a gente ver tudo isso nesses tempos que a gente vê tanto radicalismo e que a gente está vendo a internet virar uma praça de guerra. As redes sociais estão uma praça de guerra. Quem vier e disser que a revolução não começou ali está enganado, porque qualquer coisa que você fala é um combo, é uma gasolina, ou seja, a gente está num momento muito complicado. Hoje em dia, graças a esse pequeno notável, você filma tudo e você joga no mundo. Então, nada mais passa em oculto. As testemunhas oculares não são mais necessárias, porque as pessoas filmam tudo e jogam tudo nas redes sociais. Para nós, como jornalistas, é um baita combustível. Hoje em dia, com as tecnologias, está bem mais fácil da gente trabalhar, né? E nós, no rádio, fomos muito beneficiados com todo o avanço da internet. Quando a internet começou, eu lembro que eu estava ainda em Caxias do Sul, a gente pensava, mas a internet vai matar o rádio, a internet vai acabar com o jornal impresso, a internet vai acabar... Não, se tornou uma ferramenta super importante. E cada vez está sendo mais importante. E na pandemia...
ela veio transformar ainda mais, porque nós estamos usando de uma ferramenta e nós, como jornalistas, estamos tendo acesso às tecnologias para abrirmos os nossos canais de comunicação. E a pandemia veio trazer tudo isso. Hoje nós temos um mundo híbrido e ele é bastante interessante. Perfeito, isso traz uma contextualização muito interessante, o Jorge vai falar também. Depois nós temos um vídeo de 4 minutos aqui para trazer essa contextualização, mas até mesmo antes disso, já que tu entrou neste assunto da internet, do jornalismo, não é, Jorge? Já que nós vamos até às 11 com um pequeno intervalo, né? Aproveitando aqui, nós costumamos explorar aqui o trabalho é escravo, tá, Oscar? Não te preocupa. Aqui ainda as correntes, né, não se soltaram, né? Porque nós somos aqui um pouco exploradores dos médicos, dos psicólogos e dessa tua expertise aqui nós vamos te escravizar, lamentavelmente hoje, mas também para libertar, né, a nossa consciência dessa ignorância que atravessa os séculos, né? Então, Jorge, antes de nós entrarmos nessa questão da consciência negra, porque sabe que nós falamos isso aqui abertamente, viu, Oscar? Nós ríamos muito, eu me lembro de ti, com certeza, nas nossas coletivas. O Jorge, um dia, entrando nessa questão, tu sabe que eu sou negro, Miguel, não sei o quê. Eu disse, olha, Jorge, eu não tinha percebido, porque para mim você não foi o Jorge. Tá certo? Não tem, né? Não é isso, Jorge? Com certeza, a gente tem essa característica de mesclar, claro, a seriedade do assunto, não é, Oscar? Mas a gente sempre traz um pouco de bom humor dentro do limite, que é para a gente também poder descontrair um pouco e aliviar, às vezes, temas que estão muito pesados. Mas antes da gente entrar em algumas questões, são várias questões, o tempo, com certeza, Oscar, vai ser muito curto. Vai ficar reticências aqui para você voltar no programa mais vezes. Mas tu trouxesse uma questão importante para a nossa reflexão. Tu falou sobre o jornalismo, sobre a questão da internet, o jornal, o rádio, e essa história, essa fala, a gente encontra ela ao longo da história, né? Quando surge a guitarra, diz que o violão vai acabar, quando a televisão surge, diz que o rádio vai acabar, e assim com a questão da própria internet. Mas dentro desse momento ímpar, dentro da minha visão, sem uma base de dados, tá, Oscar? Mas dentro desse momento ímpar que o nosso Brasil está vivendo, apesar desse apoio dos brancos com relação ao movimento negro, eu tenho percebido significativamente a questão do racismo muito forte, muitas agressões, muito racismo, a gente vê na televisão, no jornal, no rádio, na internet, enfim. Isso é em virtude, na tua visão, das tecnologias que estão proporcionando que a gente tenha mais acesso a isso a qualquer momento, ou sempre existiu esse racismo, só que ele era velado no Brasil, né? O Brasil não é um país racista e agora, nesse momento, parece que a panela de pressão está estourando. Como é que tu observa isso, Oscar? Olha, muito boa a tua colocação, né? Muito boa mesmo, né, Jorge? Eu vejo que nós estamos vivendo, como tu falasses, numa panela de pressão a partir da situação econômica, né? Nós estamos ainda atravessando uma pandemia, nós estamos tentando voltar às nossas atividades em um novo normal, aonde este híbrido, que nós estamos aqui fazendo um programa híbrido, né? Não há necessidade de eu pegar um carro, um ônibus, me deslocar a Caxias do Sul para participar de um programa, não. Nós estamos aqui numa forma híbrida e o mundo inteiro está nos vendo, estamos na rede mundial, né? Isso tudo trouxe transformações. A gente vê com isso, com esta crise econômica a qual a pandemia trouxe, infelizmente lamentando que desde o dia 17, agora último, 29 milhões de brasileiros vão ficar à deriva. E a grande maioria desses brasileiros que estão à deriva estão nos principais estados, que eu digo, nos tambores desse país, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é no sudeste brasileiro, onde concentra grande parte populacional e também da força estrutural de trabalho do Brasil. Só o estado de São Paulo responde por 50 e tantos % do PIB, né, brasileiro. A cidade de São Paulo tem um PIB astronômico, estratosférico, maior do que a maioria dos países vizinhos aqui da nossa América, né? Mas estamos atravessando uma crise financeira
profunda. Crise financeira profunda. Discursos de uma linha de pensamento da ultradireita, que crescem em meio à pobreza, crescem em meio ao descrédito. Em meio ao descrédito, em meio a uma pobreza, vêm esses discursos radicais. Tudo isso, tudo que a gente está vendo, essas manifestações explícitas de racismo, e que eu não vou dizer que é só no Brasil. Eu estava agora assistindo uma matéria onde mostrava uma pesquisa de um instituto alemão que aponta o perigo que a democracia está vivendo no mundo. Perigo que a democracia está vivendo no mundo. Vamos observar Tunísia, Myanmar, vamos observar Belarus, Polônia, Áustria, né, em que nós estamos vendo nessas nações o recrudescimento da extrema-direita. Vamos olhar aqui para a Argentina, onde nós temos aí um economista, um possível candidato que é da extrema-direita. No Chile, a extrema-direita está aí de volta. O Chile vai ter aí a eleição presidencial em 19 de dezembro, mas nós vimos aí um segundo turno que foi fechado ontem, a esquerda e a extrema-direita. Vocês vejam a polaridade, é a encruzilhada, é o oposto. O mundo chegou no caminho do ou vai ou racha. Vejam a eleição de Biden nos Estados Unidos, que tu não sabe se é uma esquerda, se é uma direita light, Nutella, tu não sabe que rumo o mundo vai tomar. A China, o dragão que cada vez cresce mais, que tu não sabe que comunismo é aquele. Que comunismo é aquele que existe lá? O que existe na China? A China ainda vive sobre muros que aos poucos vão sendo desnudados, mas como eles não vivem uma democracia, não se tem acesso a muita coisa. Então vocês vejam, tudo isso é um combo para o crescimento de todos os ismos, de todas as doenças sociais que nós temos. E o racismo vem nesse pacote. O Brasil está vivendo uma pauta global. O racismo, as intolerâncias, tudo que a gente está vendo aí, não é só o Brasil que está vivendo, é o mundo. É um projeto que vem crescendo diante a uma crise econômica que foi agravada pela pandemia. Hoje mesmo eu estava ouvindo também a questão das criptomoedas, o risco que as economias nacionais estão correndo e as soberanias de países com as criptomoedas, porque a cripto não é de ninguém. Quem é o dono? Não sabe. A gente não sabe, a questão da proliferação de bancos pela internet. Se vocês pararem para ver, a internet está mandando na nossa vida. Essa transformação do Facebook agora, para cada vez mais nos levarmos para dentro e dependermos realmente desse sistema que está aí. Então a gente está vendo algo muito curioso no mundo que a gente não imaginava. Mas nisso vem as ondas nacionalistas, tá? Trazendo uma cor para o que a gente vive no Brasil, é uma cor nacionalista. É um discurso apoiado na tradição, família, propriedade, num discurso apontado na eugenia, num discurso apontado que todos somos brasileiros e não há diferença, porque não importa se é negro ou é branco, todos somos uma nação. Vocês vejam como esse discurso é perigoso. Nós já vimos isso em 64, em 68, nós vivemos 20 e tantos anos, né, nisso, né, conseguimos sair, nós tivemos um ápice de democracia entre 2010 a 2013, nós vivemos uma democracia mais plena do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo sob ameaça. Isso que eu estou falando aqui é perigoso, isso pode depor, inclusive, contra mim. Eu estou numa emissora de rádio, eu faço um programa onde eu falo coisas que amanhã depois eu posso não conseguir falar mais. Ou seja, a gente está vivendo um momento, e nisso o pacote do racismo entra. O pacotão entra. As intolerâncias, todas entram nisso aí. E nós estamos vendo um embate que querem levar esse embate para o bem e para o mal. Algo bem infantil, né? Algo bem... tu não está comigo, tu está contra amigo. Gente, é uma loucura o que a gente está vivendo. Mas o racismo, ele faz parte de uma pauta
está aí e nós temos que falar. E é uma infantilidade calculada, não é, Oscar, Jorge, internautas? Porque aí é que entra uma questão diante de toda essa leitura que tu fazes e que eu não tenho nada a acrescentar, porque eu concordo plenamente. Essa infantilidade calculada talvez seja fruto do quê? Da ignorância ou da covardia? Da ignorância, não de quem calcula isso nessa busca do poder, porque é maquiavélico, a gente sabe. Que o pessoal, né, busca isso pelo poder e para dominar, assim como nas religiões também, não é? Então, o fruto disso é o quê? Essa realidade que tu citas, Oscar. Mas de onde vem isso? Porque tu disseste bem, vivemos uma democracia, mas não sabemos administrá-la, pelo jeito, porque a coisa é complexa, não é? O Brasil avança aos sobressaltos, agora temos aí o risco de retorno à inflação, falácia sobre as criptomoedas. E dentro disso, né, as supremacias, né, a ultradireita que nós temos aqui em Caxias do Sul, muito alienada das questões sociais. Tem muita gente aqui que ignora simplesmente, no nosso meio do jornalismo, os problemas sociais e faz jornalismo para gourmet ver, entendeu? Só onde passa o asfalto e onde está a riqueza. Nos bairros da cidade, que existem muitos, tu sabes, viveu aqui, morou aqui, que tem muito bairro de pessoas passando dificuldades aqui também, não para baixo do tapete, né? Então, o que fazer com tudo isso, Oscar? O que fazer com tudo isso? Primeiro, nos informarmos. Ler. Ler é um antídoto. Eu sempre digo, a literatura cura, salva e liberta. Eu não sou pastor, mas estou dizendo aqui. Cura, salva e liberta, né? O que enxota o demônio da burrice é a leitura, a informação. E você procurar ver os dois lados das coisas. Vocês querem ver um exemplo? O Brambila falou muito bem de um jornalismo gourmet. A gente vê isso muito forte no Rio Grande do Sul. Eu, como escuto rádio, sou um ouvinte de rádio, gosto muito de rádio, também vejo as televisões locais, né? Estou aqui em Porto Alegre, tu acaba vendo o que todo mundo está fazendo, né? Porque eu também, dentro do meu trabalho na Manaus, eu trago notícias, eu trago rádio jornalismo, eu também trago debate, a opinião e a discussão. Eu tenho que saber o que está acontecendo, o que meus colegas também falam. É assustador ver a gourmetização do jornalismo cada vez maior, né? Você liga certas emissoras, você vê somente uma corrente, somente uma linha de pensamento. E você fica horrorizado porque você aprende, você estuda nos bancos escolares, na universidade, a questão dos dois lados. O jornalismo, ele, como eu já ouvi uma frase, diz que ele não veio para ser agradável. O jornalismo vem noticiar aquilo que não é bonito. E é verdade, né? Se não houvesse problemas, não tinha por que a gente estar aqui, né? Mas você vê, num lado, a gourmetização de todo um poder. Ou seja, tudo isso está acontecendo. E o que eu vou dizer agora, nós também temos que fazer uma meia-culpa. O projeto de Brasil, que estava, antes de dar lugar a este que chegou, errou muito. Também errou. Também errou, em algumas ocasiões, se preocupar com a articulação, em garantir uma governabilidade, dando cadeira para todo mundo e esquecendo a base do movimento popular. Esquecendo a vila, esquecendo o morro, esquecendo os negros, esquecendo as mulheres, esquecendo a população LGBTQIA+, esquecendo a esquerda, esqueceu. Os partidos de esquerda esqueceram a sua base. Se preocuparam com vamos manter o governo, vamos dar cargo, vamos dar cadeira para todo mundo para garantir uma governabilidade. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Não há como governar sozinho. Mas nós não podemos esquecer a base. Não podemos esquecer aqueles que nos colocaram lá. E por conta disso, por conta de se preocupar com essa questão da articulação, acabamos, de certa forma, sendo ingênuos e sendo engolidos. Fomos engolidos. O que aconteceu na saída da presidenta Dilma Rousseff, ela foi engolida. Ela foi engolida pelo Centrão.
ela foi engolida pela política fisiológica. Por quê? Primeiro, não soube articular, não soube jogar. Além de não saber jogar, não trouxe a base, não foi para a base, não se comunicou, não contou para a base, para o povo, o que estava acontecendo. Não contou para o povo o que estava acontecendo. A imprensa, a grande imprensa, que a gente sabe que é que nem o programa do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, a gente sabe que é. A gente trabalhou em grandes redações, a gente sabe, ó, tu faz a pauta 500, tu faz o caderno não sei o quê, tu entrevista fulano, 500, tu tá sabendo que é. E isso funciona. Pois há 500, com todo o dinheiro. Oi, fala. Me permitam uma parte nisso, inclusive, estudando a robótica, já existem robôs que fazem isso. Não precisa jornalista para fazer isso, sabe? Né? Porque o algoritmo coloca opiniões, ele vai lá, faz uma matéria sobre isso, não há... Então, o jornalismo mesmo de opinião, esse né, tá sob júdice do medo, da pressão social, porque... Não há quem faça um jornalismo sério sem uma boa base jurídica de sobrevivência. Aliás, a violência contra os jornalistas também, né, tem crescido no mundo, não é, Oscar Jorge, internautas? Recrudesceu bastante no Brasil, recrudesceu muito a violência, as ameaças de morte, recrudesceram bastante, né? Tu falou na questão dos robôs, eu vi uma notícia esses tempos, não sei em qual cidade da Itália ou qual TV, que eles iriam criar um telejornal e que seria apresentado por um avatar. Não vai demorar muito tempo para a gente ver avatares apresentando, avatares que são manipulados, são construídos, né? Então, o que levou a todo esse recrudescimento dessa ultradireita no Brasil? Erros da própria esquerda, que a esquerda deveria reconhecer. A esquerda deveria assumir, reconhecer: a gente errou, a gente é limitado, a gente é falho, a gente briga dentro de casa entre nós mesmos, a gente briga, né? E isso enfraqueceu. Quando enfraquece, você é engolido. E a gente viu um caminhar, um crescente, porque quando o Temer entrou, se dizia, entre aspas, um centro. Mas o centro foi preparando para a extrema-direita que nós temos aí hoje. E hoje nós estamos em um ano de véspera de eleição, numa grande encruzilhada. Ou o país cai de vez na extrema-direita, ou traz de volta a esquerda. Mas se trouxer a esquerda de volta, vem a grande pergunta: como governar e como conseguir nadar de braçada num rio cheio de jacaré? Porque a jacarezada toda que a gente vê no Congresso vai continuar. A jacarezada é o centro. A jacarezada é a direita. A jacarezada são os grupos e os interesses empresariais de conglomerados internacionais e que pagam e pagam muito bem. Então, como a esquerda vai se ver neste novo momento voltando? Será que vai acontecer o que a gente está vendo na Argentina, que dentro de casa eles estão brigando? Né? Porque o Alberto Fernandes parece que não se acerta com a Cristina Kirchner. Né? O peronismo perdeu um monte de cadeiras dentro do Senado argentino. Começou uma briga, começou uma confusão, porque a esquerda não consegue se organizar. Ela não consegue. Fica muitas vezes em cima da teoria do mundo perfeito, que isso não existe. E sem fazer o meia-culpa, também não acho que não é nem ético, né? Tem que fazer o meia-culpa, né? Essa é uma clareza mundial, tem que fazer o meia-culpa. E o dinheiro é que manda, infelizmente. Né? Entra na conversa, Jorge, aí, por gentileza. 22 horas, 30 minutos, estamos apresentando Teoria de Tudo. 25 graus é a temperatura. Jorge Alves Júnior. Claro, eu estava esperando aqui concluir a linha de raciocínio. São tantas questões aqui, Oscar, que a gente tem que parar, se organizar a mente para poder entrar dentro do assunto. Mas só puxando, primeiramente, o gancho dessa questão da esquerda que tu tens comentado, e o centrão também, o meu grande medo é, independente disso, digamos que a esquerda assumindo conseguisse desenvolver um trabalho dentro do campo político, supondo dentro da polarização que existe no nosso país nesse momento, e os apoiadores de uma direita muito forte,
o meu receio é que o país continue empacado, não se desenvolva, não consiga avançar. Então, eu acho que estamos vivendo um momento muito sério. Por que eu digo isso? Porque quando tu falas na leitura, quando tu falas no conhecimento que tem que buscar, e quando tu falas também da extrema pobreza nos principais estados aí do Brasil, eu fico me perguntando, mas como que a população vai ter esse incentivo a uma leitura, a um aprofundamento político que não fique só nas redes sociais, fake news, WhatsApp, que isso não é política, isso é um besterol, né, de raso pensamento. Como que nós vamos conseguir desenvolver o nosso país se não há um desenvolvimento da sociedade? E quando eu digo da sociedade, principalmente dos negros, que aí a gente busca na história, né? A gente não precisa dar maiores detalhes, né? Estamos vivendo um momento gravíssimo, onde todo mundo vende também a questão do empreendedorismo, e não é bem assim, né? Empreender como? Como que eu vou empreender? Né, se eu não tenho nada, se eu estou na favela desassistido, Oscar? Primeiro ponto que eu queria dizer, né, Jorge e Miguel, o empreendedorismo, que vendem agora como uma grande novidade, como a saída de tudo, nós negros, nós afro-brasileiros trouxemos isso da África, que o empreendedorismo que a gente conhece aqui já é praticado, por exemplo, em Angola há muitos anos. Há muitos anos. Eu falo isso porque eu tenho um relacionamento muito interessante com Angola. Eu estava para me mudar para lá, né? Eu ia viver lá um tempo, trabalhar com literatura, trabalhar com cultura, com educação, mas acabou o projeto não andando, mas Angola ainda está no meu sonho, né? Eu ainda quero poder fazer alguma coisa com aquele povo, que também não deixa de ser o meu povo, porque Angola é a matriz da presença negra brasileira. Angola, o Benin, o Senegal, né? São aí matrizes, a Guiné, são Mato Congo, né? São matrizes aqui da questão da chegada dos negros que vieram principalmente desses lugares, né? Uhum. E dizendo que quem conhece, quem sabe muito bem empreender, quem sabe muito bem viver no te vira negão, te vira negona, somos nós. Somos nós. Porque desde os primórdios, desde quando a querida princesa Isabel, tão querida, tão humana, né? Quando ela assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão no Brasil, né? Que na educação formal vendem como ela tendo sido, e a coroa portuguesa, de uma importante benevolência, a fim de promover uma igualdade no Brasil, que é tudo mentira, na verdade. Portugal teve que acabar com a escravidão porque a Inglaterra exigiu que Portugal terminasse, porque a Inglaterra sustentou, né, a coroa inglesa sustentou a coroa portuguesa por um bom tempo e queria trazer o desenvolvimento, a indústria, ferrovias, queria trazer um pacote de desenvolvimento para o Brasil. E colocou o pé no pescoço da coroa dizendo: ou vocês terminam com isso, que é algo caríssimo, algo que já no mundo acabou há muito tempo e que traz prejuízo, ou nós não vamos então apoiar, nós não vamos então entrar e ajudar a industrializar o Brasil, inclusive lá em Portugal. Então Portugal aí recuou, a família imperial foi embora, o baile da ilha fiscal e tudo, mas essa é uma parte que hoje em dia a gente está podendo falar, né? Mas o empreender, o empreendedorismo, é algo que nós negros sabemos nos virar muito bem. Então, o que estão vendendo aí é conversa fiada. Na verdade, nós temos hoje muitos que estão partindo para o, entre aspas, civirol na informalidade. São mais de 50 milhões de brasileiros na informalidade. 90% desses brasileiros na informalidade são negros, pardos e mestiços, porque, como eu digo sempre, a pobreza tem cor, a miséria tem cor, a miséria tem cara. Se você andar na periferia de Caxias do Sul, você vai andar aí no IP, no Belo Horizonte, Santa Fé, Fátima, tá vendo como eu lembro dos bairros ainda? Né? Na periferia. Se você andar aí, a cara é pelo duro, como dizia. E já tem outro, mestiço, branco. Oi? E já tem vários outros, viu? Esses aí tu lembras... que é do nosso tempo, que eu também lembro, mas quando fazíamos unidade móvel, etc., e já tem vários outros. Inclusive, comentei isso na sexta-feira à noite, eu fui a Flores da Cunha, vários outros, depois do pôr do sol, depois...
que estão, de certa forma, né, levados na politicagem. Né? Quando é ano eleitoral, todo mundo aparece, todo mundo vota, todo mundo, né, todo mundo faz de conta. Né? Isso acontece muito claramente ainda. Né? Nós vemos, e a inflação para os mais pobres, né, é o que está se multiplicando. Né? A inflação se multiplicando, né? A gente tem a perspectiva já na virada do ano de estarmos aí com 2 dígitos aí na taxa de juros, o que é ruim para o Brasil, o que é ruim para todos os segmentos sociais, e os negros, os pardos, os mestiços é que vão sentir isso ainda mais, é que vão sofrer ainda mais com essa falta de uma perspectiva para tudo. Isso é racismo, isso é implantar um plano racista, isso é implantar um plano para matar, para eliminar, ou seja, joga essa gente na miséria, eles vão partir para o crime. Partindo para o crime, eles se matam entre eles, os ricos ficam mais ricos, e eles que se matem se acabem lá, entendeu? Isso é um projeto, isso é um projeto também pensado. Sabe por quê? Um exemplo rápido, né? Só para que a gente faça um intervalo e depois a gente tem o vídeo também da Consciência Negra, mas o Jorge, antes do intervalo, pode falar, porque eu acho o intervalo. Há aqui em São Pellegrino, que tu conhece bem, Oscar, uma onda de assaltos. Essa onda de assaltos está sendo discutida somente no ponto de vista da segurança, não está sendo discutida no ponto de vista da questão social. Né? Então, e continua, isso é desde sempre, desde os primórdios. Nós sabemos muito bem que a abolição da escravidão no Brasil foi feita da forma como tu colocou, e o pessoal teve que subir os morros, né? Teve que viver dessa forma como tu disseste, né? na subcondição. E isso nós observamos em qualquer movimento social, a minoria. Não é? E falamos várias vezes aqui nesse programa. Eu não vivo isso diretamente, mas ouço meus amigos falarem, vocês falando agora, por exemplo, o que é muito ruim. E o que reflete, aliás, maldade para outras coisas, né? Outros tipos de acontecimentos, que é muito fácil, né? Manter isso, manter o dólar nas alturas quando você tem um monte de dinheiro, né? E você é o ministro da economia, então olha o tamanho dessa hipocrisia que nós vivemos, e a sociedade que se locupleta disso não está nem aí. A violência em São Pellegrino é por causa de outras coisas, não é por causa, né, da má distribuição de renda e da falta de educação, aliás, que gera essa ignorância que tu citou no começo. Com certeza, Miguel, com certeza. A questão hoje em dia, quando fala em violência, está sendo passar paninho. Vamos armar a população. A quem vai o tiro que vai sair da bala? Vai matar um preto, uma preta, um mestiço, um pelo duro, né? Como eu morava em Caxias, o pessoal dizia, os pelo duro. Quem vai morrer na mão da polícia do Estado que mata, porque a preocupação do Estado é matar, a preocupação do Estado é reprimir. Sempre foi. E parece que ainda continua sendo. Né? Parece que ainda continua sendo. Né? Quando a gente teve um governo de esquerda aqui no Rio Grande do Sul, e eu sou de esquerda, hein? Eu sou de esquerda, mas eu meto o dedo na ferida, não tem problema, eu falo, porque eu não vou deixar de falar aquilo que tem que ser falado. Mas nós também, quando tivemos um governo de esquerda, nós também erramos muito nisso também. Nós também cometemos erros, e esses erros saíram caro. Foi caro para a esquerda, e que vai ser caro para a esquerda retomar o governo no Rio Grande do Sul. Vai ser muito caro isso aí. Né? Mas quando a gente fala em violência, o pensamento é o passar paninho. Ah, não, vamos reforçar, vamos dar novas viaturas, vamos dar novas armas, isso e aquilo. Tudo bem, o que tem que ser feito de uma forma técnica tem que ser feita, porque o crime organizado está muito forte. Se o crime organizado quiser, ele para o Brasil. Eles têm como parar, eles têm como fazer isso aqui pior que a Colômbia. Exatamente. Eles estão segurados e tem muito, que a gente sabe que tem muito, né? Mas o problema é que as coisas não são trabalhadas no olhar que tem que ser. Erradicar a violência passa por você erradicar a miséria, passa por você discutir a questão da tributação sobre grandes fortunas, passa você realmente discutir sobre a inclusão de um orçamento participativo, aonde todos nós cidadãos saibamos para o que e para onde nossos impostos estão indo. Né? Passa por discutir isto. Passa por discutir consciência negra.
Falar consciência negra não é simplesmente reduzir o racismo à questão da cor da minha pele, do meu nariz, da minha boca e do meu cabelo. Falar em consciência negra é discutirmos política e discutirmos economia, que é o cerne do racismo. O racismo ele é estrutural, o racismo ele é social, o racismo ele é real, porque nós não vamos na raiz da situação. A raiz passa por falarmos de política, economia e educação. Porque a educação, a formação do cidadão é muito preocupada na questão dos conteúdos programáticos. Vocês vejam no Enem, a preocupação foi trazer os conteúdos programáticos, isso e aquilo, mas não trazer à luz o pensamento, não à luz da reflexão sobre as coisas. Né? Há uma tentativa muito grande de tirar a opinião e tirar a reflexão das pessoas, mas sim vivermos como gado. Né? A gente vê dois... Tem uma brincadeira, tem um meme, dizendo que vão dividir o gado, né? Mas a gente está vendo essa preocupação. Só que falar em consciência negra também é falar isso que eu estou falando. Um negro que não fala só de futebol, só de carnaval, mas que fala de política e economia, porque sim, eu sou brasileiro, eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa, eu pago imposto, eu pago caro para viver neste estado, eu pago um ICMS caríssimo para estar no Rio Grande do Sul, e eu não tenho retorno de nada do que eu pago. Aqui, Oscar, aqui já se transformou em carne de cavalo, viu? Já se transformou, então já coisa já... E depois da revolta do Enem, né, que ficou a cara do governo, o nome do Enem foi mudado para energúmeno. Tá? Então isso aí a gente já sabe que é o caminho. Jorge, tu quer esperar o comercial? É 30 segundos. Eu acho que roda. Então, tá pode legal. Rodar o comercial. Para que estamos apresentando aqui o Teoria de Tudo. Com o apoio de Unicesumar, estamos no ar com o Teoria de Tudo, que eu vou colocar na tela em seguida aqui, né? O telefone do Polo de Caxias do Sul. Estamos apresentando Teoria de Tudo, 25 graus é a temperatura, segunda-feira, edição de número 173, Jorge Alves Júnior. Claro. Oscar, tu trouxe dentre várias questões, uma questão que eu achei muito pertinente em relação a tudo isso, tá? Que é justamente a questão da gente ter, Oscar, que assumir que o racismo está aí, e isso me incomoda muito porque muitas pessoas acham que é uma conversa, que lá vem eles de novo com esse papo, estão querendo cota, estão querendo isso e aquilo, e eu vi uma matéria de todas as matérias que eu vi até hoje sobre racismo, tá? Essa realmente me chocou, e algumas coisas, ou muitas coisas, as pessoas não percebem. Um negro, um rapaz, produtor cultural, não sei se vocês viram, estava aí na Globo, passou na Globo, a polícia abordou ele porque ele saiu correndo de uma loja e tal, dentro daquele processo normal. Mas o que foi o diferencial que me chamou a atenção? Ele chorando, ele disse assim, gente, eu tenho que andar no meu bolso, na minha carteira, com a nota do meu celular, com nota da calça que eu comprei, com nota do relógio que eu comprei. Eu tenho que estar com todo isso aqui porque não aguento mais tanta pressão em cima disso. Então, quando a gente fala, quando tu falas, Oscar, também nessa questão da pobreza e deixar que eles se matem, né, para esse status quo continuar se mantendo, mas não é, além desses dois pontos, não é muita ignorância isso, porque assim, afinal de contas, se o país se desenvolver, você fica mais seguro também.
todo o país se desenvolve, né? Eu fico tentando entender esses dois pontos, né? O primeiro que é essa questão de deixar o pessoal se matar e jogar lá para um canto, e essa questão do racismo, que é uma pressão psicológica, além da questão econômica, que acaba com o indivíduo, acaba com o ser humano e também gera violência de certa forma, né? Porque às vezes tu explode. Eu acho muito interessante esse ponto que tu trouxe, trazendo para essa questão do racismo. Eu quero lembrar que eu já passei por 2 episódios muito chatos na minha vida. Um deles eu passei aí em Caxias do Sul, né, quando trabalhava em um espaço. Um diretor à época disse para mim, tu é muito talentoso, né? Mas não te ilude, tá? Porque tu é negro e aqui em Caxias tu vai até um certo ponto, tu não vai crescer muito porque tu é negro, né? Aquilo ali, num primeiro momento, me causou uma revolta, né? Até discutimos, me causou um profundo mal-estar, né? Profundo mal-estar, porque ele foi tremendamente infeliz em me dizer isso, e foi algo que me marcou, porque eu estava em um pé de um certo status profissional, e ali eu pude sentir na pele o que é ser negro. Ali eu senti, de uma forma pesada, o que é ser negro, né? O que é a gente ser negro, né? E você está num espaço que essa pessoa mesmo disse, não, você é um ótimo profissional, você é aceito pela sua capacidade, agora você namorar com a minha filha, nem pensar. Eu ouvi isso aí, morando aí. Né? Foi algo curioso. E que não me revoltou, mas eu pude pensar, gente, eu acho que é difícil, mas eu estou fazendo a coisa certa. E em outro episódio, também, que eu pude, ao atuar dentro do governo, eu pude ver, né, atuando dentro do governo federal, dentro da Fundação Cultural Palmares, à época era ligada ao Ministério da Cultura, eu pude ver também e sentir e constatar a existência também de um racismo institucional, porque nós éramos a menor da menor verba dentro do orçamento, dentro da esplanada. A verba da cultura sempre foi muito pequena, né? Agora, nesse governo, a cultura foi para o espaço, virou uma secretaria, onde dizem que o cara anda armado dentro dos corredores, ameaça, faz horrores. Mas, naquele tempo, né, a cultura sempre foi um orçamento pequeno. E nós, como instrumento, nós, como uma instituição criada no governo Sarney por lei, que não pode ser extinta, né, a Fundação Palmares não pode ser extinta, não pode ser fechada, porque foi criada por lei. É uma lei que não pode ser mexida. Nós tínhamos um orçamento pequeno. E nós sentíamos a dificuldade de ampliar políticas públicas, de ampliar políticas para a preservação da história, da cultura e da valorização de todo esse cabedal aí dessa origem afro-brasileira por conta de dinheiro, por conta de orçamento. Tínhamos um orçamento pequeno. Mesmo assim, conseguimos fazer e desenvolver projetos bastante importantes. Eu pude coordenar projetos bastante significativos, né? Inclusive entre o Brasil e países da comunidade dos países de língua portuguesa, muitos deles africanos, né? Pude trabalhar nas relações entre Brasil e África, algo que o governo Lula fez muito bem. E outro episódio de racismo eu sofri também aqui em Porto Alegre, andando num shopping, né? Onde eu fui seguido por um segurança, eu e um amigo, estávamos, né, vestidos, bem vestidos, estava com blazer, com sapato, tal, e esse amigo também, e nós fomos seguidos, olha só, por um segurança negro. Gente, isso é a loucura do racismo. Como diz o professor e antropólogo Kabengele Munanga, o racismo é um crime perfeito. O racismo é o crime mais perfeito que tem. Porque o cara negro pegou e passou um rádio, tá? Quando viu que eu e meu amigo passamos, ele passou um rádio e ele começou a andar atrás da gente. Eu senti que eu estava sendo seguido. Eu parei perto de uma vitrine, cheguei perto dele, falando super baixo, na maior educação, porque eu sentia, eu sabia o que ele estava fazendo. E eu perguntei, tudo bom, meu amigo? Você quer falar com a gente alguma coisa? Você quer perguntar alguma coisa? Aí ele abaixou o rádio. Não sei o que. Eu digo, não, tudo bem. Eu sei o que você estava fazendo, mas vamos deixar isso assim? Falei para o meu amigo e a gente foi andando.
ali eu senti a chaga do racismo. Eu vejo a chaga do racismo quando eu vejo um policial negro bater num jovem e bater numa criança negra. Quando eu vejo um homem negro bater a figura do negão, que uma vez eu ouvi de uma amiga, de uma socióloga, que ela falou dos seguranças, os leão de chácara que fica na porta da boate, e que realmente quem é que as empresas contratam? É uns negão grande, e naquele momento o negão se sente um negão. E ela chamou bem na verdade dizendo, cuidado quando o cara vira o negão. Cuidado quando dão um poder a uma pessoa Sim. que não está sabendo da sua condição. É muito complicado. A figura do leão de chácara. Qual é a figura do leão de chácara? Isso aconteceu... É bater, expulsar, correr. Está acontecendo na Fundação, né, Zumbi? Aconteceu agora, está acontecendo exatamente. Está acontecendo lá, aquilo me dói no coração. Eu estive em Brasília há uns 2 anos atrás, não fui na Palmares, mas numa outra ocasião que eu tive, eu fui, pude reencontrar vários colegas do quadro, colegas que são servidores de carreira, porque eu fui comissionado, eu fiquei 6 anos da minha vida lá, e eu pude voltar e ver, inclusive dar saudade o pessoal querendo que eu voltasse, né? Foi muito legal aquilo. E eu fico muito triste em ver este projeto que pega um homem negro. Se vocês pararem para pensar, quando o senhor presidente vai viajar, aquele senhor bem preto está na comitiva junto. E ele diz que não, que racismo não tem, que isso não há, que isso não acontece, ele está sempre na comitiva. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o recado que eles tentam mostrar para nós, que todo mundo é igual. Não, aquilo ali é marketing. House of Cards, é marketing, né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Aquilo ali é a consagração do marketing político no contragolpe da ignorância que leva, né, àquela imagem, né, de você comer pizza, né, na calçada, né, porque você não pode entrar porque não tomou vacina, na verdade, né? Então, quer dizer, isso tudo, a consciência coletiva precisa amadurecer, porque senão os dias mais sombrios virão. Mas creio que isso vai ser somente uma tempestade, né? Um leão, como é que é? A montanha vai parir um rato nesse caso, não é? Eu tenho ainda aqui um vídeo, Dia da Consciência Negra, para rodar, mas eu não sei se o Jorge tem uma questão antes disso, para que depois nós possamos falar sobre isso. Sim. Não, pode rodar o vídeo, Miguel. Segura aqui a minha questão para depois. Então vamos lá. O 20 de novembro que nos representa é a data em que nós podemos gritar pela nossa resistência, pela nossa existência, pela nossa resiliência. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Você sabe por que essa data foi escolhida para simbolizar a luta contra o racismo? Foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O líder do Quilombo dos Palmares é considerado o símbolo maior da luta contra a escravidão, pela liberdade, um símbolo da resistência negra. Dia 20 veio para fortalecer em nossas memórias esse período secular tão nefasto que não podemos esquecer e jamais repetir. Indígenas escravizados, povos africanos sequestrados e escravizados, crianças, mulheres e homens escravizados. Por mais de 12 milhões e meio de africanos sequestrados e mais de 2 milhões de indígenas mortos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A data homenageia e reconhece a importância dos descendentes africanos na construção da sociedade brasileira. É uma forma de lembrar o que o povo negro passou para ter seus direitos respeitados. E também um convite à reflexão. Você acha que ainda existe racismo no Brasil? Como é a situação hoje da população negra e parda? Infelizmente, nos deparamos com os números que estão aí. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Em 24 horas, 13 mulheres são mortas
e a maioria delas são negras. E por que o Dia da Consciência Negra não é 13 de maio, data oficial da abolição da escravatura? Nos anos 70, representantes de movimentos contra o racismo consideraram a Lei Áurea uma falsa liberdade, porque depois de libertos, os negros não tiveram qualquer assistência para recomeçar a vida. Por isso, a data escolhida foi 20 de novembro, uma homenagem à luta de Zumbi dos Palmares. A proposta surgiu das inquietações do poeta negro Oliveira Silveira e do Grupo Palmares na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1971. Por força de uma sofisticada rede negra de ativismo antirracista, essa ideia ganhou corações e mentes em todo o país nas décadas seguintes. As muitas ações que foram desenvolvidas para se chegar a essa conquista nos permitem enxergar como o movimento negro se reafirmou como sujeito da história desse país, sobretudo no processo de reconstrução da democracia brasileira nas últimas décadas. Uma oportunidade de refletirmos sobre o que temos feito com a nossa juventude preta, periférica, o que temos feito com os nossos jovens, o que temos feito com as nossas mulheres, o que temos feito com a nossa esperança e tomar uma nova atitude, fazer novas escolhas, refletir sobre o passado e planejar o futuro. É uma data revolucionária para nós negros brasileiros. Significa a continuidade de nossas lutas em defesa da vida, em defesa do SUS, que implemente programas voltados para a população negra. O Dia Nacional da Consciência Negra foi criado em 2003. É considerado feriado em 5 estados e cerca de 1.000 municípios, mas não no país como um todo. Hoje tramita no Senado um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues para que a data seja feriado nacional. Já tem parecer favorável do relator, senador Paulo Paim. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. 20 de novembro, uma oportunidade de definirmos que país queremos ser, se país mais fraterno, se um país mais igual, se um país onde a diversidade de fato tem possibilidade e abraçarmos essa possibilidade como um projeto de nação. 20 de novembro, Brasil, somos nós. Fala, Jorge. Com certeza. Eu achei fantástico o vídeo e uma fala em especial de uma das participantes, que quando ela fala que estamos reafirmando esse espaço que é do negro também, esse choque que acontece, e eu acredito que isso vai causar ainda muitos problemas. Porque assim como o negro, a mulher também está vivendo um momento ímpar, né? E a mulher negra também, né? Quer dizer, ainda dentro desse contexto de libertação, isso está abalando as estruturas e está agora com essa voz forte, né, mostrando que a coisa não é bem assim, que a gente precisa ajustar essas questões. Então eu achei o vídeo fantástico, importantíssimo, mas o meu receio, que é um receio, eu diria positivo, não sei se seria bem essa palavra, mas necessário, que vai causar ainda muito impacto, nós vamos ter muito sofrimento ainda, porque existe muito o que se conquistar e muito o que dizer, isso está abalando a estrutura de muitos governos, de muitas pessoas, de muitos sistemas, né? E a coisa só assim para ir mudando, porque não adianta, né? O racismo está aí e é inegável. Legal. Fala aí, Oscar. Olha, Miguel e também Jorge, eu queria dizer que como o programa foi fazendo essa teia e as costuras, né? Tudo que a gente foi falando e como essa matéria da TV Senado foi importante, além de apresentar alguns militantes históricos, o qual a gente viajou junto pelo Brasil, o qual eu estive dentro da UNB, dentro do Congresso, participando de vários momentos sobre a questão da política de cotas, a qual eu sou 200% favorável, enquanto nós não vermos ainda a presença maciça e uma presença igual do negro dentro das universidades, dentro das empresas privadas, em cargos de chefia, em postos qualificados, nós não vamos deixar de falar sobre cota. A cota, ela é uma política que ela deve ser uma política provisória. A política de cotas estabelece 10 anos, para que tenhamos uma equiparação entre negros e brancos. Já passou disso. Por quê? Porque até agora a gente não está tendo.
Estamos tendo avanços? Sim. Vemos hoje na URGS, aqui em Porto Alegre, uma presença considerável aí de jovens negros e negras. Nós vemos hoje a cara negra também dentro das universidades federais e nos cursos mais tradicionais como medicina. Não só aqui na URGS, mas em todo o Brasil. Isso é uma conquista que lá atrás, Oliveira Silveira, no Grupo Palmares, lá atrás, com outros militantes, com a minha mãe também, professora Franquilina Cardoso, aí na educação, muitos fizeram um enfrentamento para que hoje nós possamos ver jovens negros e negras dentro da universidade. Nós temos que lutar muito para que este projeto que governa o Brasil caia, para que possa garantir a equiparação e a implantação real de ações afirmativas. Porque este projeto que aí está não tem interesse, porque o senador Ranolf, como vocês viram na matéria, ele, então, é o relator desse projeto, mandou para o senador Paim. Mas o feriado nacional só pode vigorar se o presidente Jair Messias Bolsonaro der a caneta, sancionar, o que é algo que eu tenho certeza que ele não vai fazer. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, porque aqui em Porto Alegre, para vocês terem um exemplo, e eu posso falar de cadeira, porque à época eu era presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Negro aqui da capital, e eu acompanhei a tramitação, junto com o vereador delegado Cleiton, ex-vereador de Porto Alegre, a tramitação da instituição do feriado municipal do 20 de novembro. Até porque nada mais justo, né? Porque foi aqui que nasceu, com o Grupo Palmares, na URGS, com Oliveira Silveira, todo o debate pelo Dia Nacional da Consciência Negra. Então, Porto Alegre deveria ser uma cidade que deveria, aqui, por uma obrigação histórica, por uma reparação, ser feriado municipal. Mas só não foi feriado municipal porque o Sindlojas e a Fé Comércio, isso que eu estou dizendo é complicado, mas eu falo porque eles não me dão, eu não pago nada, e eu falo, né? Por um lobby que eles fizeram junto à bancada dos vereadores, principalmente de direita, que é uma bancada enorme aqui no Legislativo Municipal, a bancada aqui, a de direita, é enorme. E a de ultradireita agora cresceu muito aqui também, Porto Alegre, né? Então, por uma manobra que essas instituições fizeram, nós, então, não vimos esse feriado ser aprovado. Eu lembro que eu participei de um debate, uma conversa com o presidente do Sindlojas Porto Alegre, e ele debochou na minha cara, quando eu falei da importância e de como seria interessante também para o comércio aproveitar a consciência negra e valorizar também, tornando a consciência negra como um dia para o comércio, também gerando, porque o comércio pode gerar o momento e a oportunidade para também vender. Eu fui ironizado e fui debochado. Eu não esqueço disso. Vendem o Dia das Bruxas, né, Oscar? Desculpa te interromper. Desculpa, Oscar, só fazendo um adendo. Vendem o Dia das Bruxas, né? Americano, enfiando goela abaixo já há muitos anos aí na nossa cultura. Por que não a nossa cultura, né? O nosso dia, você aproveitar isso para o comércio, né? Criar essa consciência das pessoas. Perfeita perfeita ideia. Oscar é rei. Oscar, você é rei, no sentido líder, você é escravo da tua causa, e dessa causa que eu assino embaixo muitas vezes. E desde que tu falou de Angola, eu não consigo parar de lembrar da Clara Nunes. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. E eu vi muito, adoro Clara Nunes, e quero fazer um adendo antes de nós encaminharmos aqui os encerramentos, não é? Porque nós temos só um recadinho aqui do Teoria de Tudo, né? Colocar na tela aqui o nosso amigo Jorge Alves Júnior, que é um homenageado da Universidade do Cruzeiro do Sul, e nossos parabéns aí, 15 anos, né, de empresa, né, meu amigo, com muito orgulho, com muita felicidade, meu sócio aqui no Teoria de Tudo, no Resenha Pop, e nós estamos rompendo barreiras disruptivas, né? Isso é muito bom, Jorge. O registro aqui, né, com grande alegria, publicamente, os parabéns a você. 15 anos não é tão simples assim, e você é o vencedor, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado. E vai ao encontro do que nós estamos conversando aqui no programa, né? Muita luta para entrar na faculdade, para poder concluir o curso, né? Dependendo de uma série de questões, negro na faculdade, né? Durante
quase todo período, às vezes o único, às vezes encontrava um colega, 2 mais ou menos. Então, né, mas uma grande instituição que também mudou minha vida, né? Mudou. Não é para chorar, Jorge, né? Não, mas antes de entrar na universidade, a gente sabe quem fez a faculdade, né? Quem se formou, tu está fazendo curso aí, o Oscar também, me formei em jornalismo, mas a gente tem uma visão de mundo antes de entrar na universidade. Quando a gente entra, a gente dá aquela expandida, né? E é um privilégio de poucos. E eu tive esse privilégio com muita luta. Muito obrigado aí, Miguel, pela homenagem. Deu uma embargadinha na voz ali, eu te conheço. Deu? Ali pode chorar. É muito tempo de convivência, é isso, né? Eu sei que tu pode chorar, não, a gente gosta dele, nós somos dramáticos, né, Oscar? Tu quer audiência, Miguel? Parabéns, viu, Jorge? Que coisa boa, parabéns. Eu quero te agradecer pela lembrança que tu teve de me procurar, de me convidar. Quero dizer que eu estou à disposição de vocês, quero voltar, né? Quero também falar, não só da questão da consciência negra, mas também de outros temas, porque eu sou um jornalista, sou um cidadão, né? E quebrando a questão dos estereótipos, né? Que negro não fala só de coisa de negro, a gente fala de tudo. Exato. Né? Eu sou um negro, falo sobre tudo. Né? Estou com a minha bata africana, que eu comprei em Brasília, tu quase nem galesa, né? Mas eu falo de tudo, né? Não percebemos, viu? Não deu para notar. Não... Quase que não falou. Vou te botar em solo aqui para te mostrar essa bata aí, vamos ver. Mostra aí para a galera. Uma bata africana, né, que eu comprei em um evento que participei em Brasília, vai fazer uns 3 anos, né? Que foi um evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho, onde eu pude palestrar para juízes e para presidentes de tribunais de justiça de estados sobre a questão do racismo. Cara, foi um evento importantíssimo. Que legal. Antes de nós encerrar... E acho que ano que vem eu vou a Brasília, também nesse evento, que eu creio que vai ter ano que vem, e também fazer alguns encontros em Brasília com lideranças aí também nacionais, né? Está na minha agenda aí de Aguibara, agora para 2022, né? Alguns encontros, dar uma viajada, fazer algumas ações também fora do Rio Grande do Sul, acerca de literatura, e também algumas pautas políticas que eu quero ir a Brasília, me encontrar com algumas pessoas, para que a gente possa fortalecer esse enfrentamento, né? Você pode ser nosso embaixador aqui do Teoria de Tudo, nosso correspondente, vai ser uma honra. Exato. Né? Isso aí. Né? Antes disso, né, eu só quero dar mais um recadinho agora de serviço. Nós temos o Resenha Pop especial Mundo, né? Que o Resenha Pop é um programa de cultura que nós temos aqui, Oscar, que é às quartas-feiras, e temos um recadinho aqui do nosso convidado, né? Baixista da banda Rock Memory. Vou voltar aqui. Olá, pessoal, eu sou Eduardo Leão, baixista da banda Rock Memory. Também sou desenhista, produtor e autor do musical infantil Dona Natureza, que atualmente está sendo encenado lá em Portugal. É sobre isso e alguns outros temas musicais que eu quero conversar com Miguel Brambila, Jorge Alves Júnior, lá no programa Resenha Pop. E vamos ter uma convidada especial, a Cel Campos, diretora desse musical, lá em Terras Portuguesas, vai estar conversando com a gente. Então, até lá. Espero vocês. Um abraço. A gente é nojento aqui também, viu? Não pensa não, Oscar. Tá certo. Muito obrigado, querido. Você é rei. Foi um prazer. Né? A informação hoje, a internet nos possibilitou o mundo. O mundo está às nossas mãos. Isso é fantástico, isso é bárbaro. Isso é bárbaro. Legal. Muito obrigado. Jorge, conclua, por gentileza, aí. Com certeza. Eu só ia pedir para o Oscar falar da rádio e do programa dele, né? Também faz o teu merchan, fala do teu programa para a gente, o nosso internauta também te acompanhar, né, Oscar, que é nos domingos? Muito obrigado pela oportunidade. Claro. Eu quero falar que eu também estou de volta ao rádio, estou na Rádio Web Manaua, com o programa Revista Manaua, todo sábado e domingo. Sábado eu estou ao vivo, do meio-dia às 15h, né? E nos domingos é o especial, aí o Revista Manaus edição de domingo, que eu gravo nos domingos das 3 às 5h. E também durante a semana eu estou na segunda hora do programa Voz da Resistência, logo após a nossa diretora Beatriz Fagundes, né? Logo após o programa com Beatriz Fagundes,
eu estou das 10h30 ao meio-dia na segunda e na sexta-feira. E também estou aí preparando um podcast legal de entrevistas, vai entrar ao ar agora em 2022, aí fazendo um Talk Aguibara, né? Que é a minha editora, também apresentando os meus autores, aqueles que estão editando com a gente, falando de livros e falando de uma série de coisas também, né? Quero também convidá-los a você nos conhecer. Agora, em dezembro, estamos colocando a nossa livraria, a nossa loja virtual. Olha que legal, né? Já estamos com a plataforma, com tudo pronto. Vocês vão poder comprar os meus livros e também dos 7 autores que editam pela Aguibara Edições. Você pode nos conhecer no Facebook e no Instagram, Aguibara Edições. Vai ser um prazer. E vocês podem me acompanhar nas redes, Oscar Henrique Cardoso, né? Vocês podem acompanhar no @Oscar Henrique no Instagram e podem acompanhar no Oscar Henrique Cardoso no Facebook. Pode pedir amizade, pode conversar comigo, é um prazer. E eu espero voltar aqui no teu programa, viu? Dá para pedir dinheiro ou não? No Pix é 553. Você é um vencedor, que bom falar contigo, cara. Fala, Jorge. Não, só agradecer, Oscar, agradecer a tua participação, o teu tempo, o teu conhecimento, né, essa vivência toda que tu traz aqui, compartilha conosco, compartilha com os nossos internautas, uma conversa de extrema importância, uma conversa boa, esclarecedora, e espero que com certeza tu voltes ao nosso programa, sim, para falar sobre várias coisas, não só sobre, como tu muito bem disseste, questões dos negros, mas enfim, tudo isso que tu já falou, de certa forma, já deu aí uma pincelada para a gente, mas vai ficar aberto o espaço. Muito obrigado, Oscar. Tá um prazer enorme te rever. Todo sucesso do mundo, saúde, prosperidade na tua vida e estamos aí, tá à disposição. Muito obrigado, viu, Miguel Brambila, Jorge Alves Júnior, muito obrigado. Eu quero me despedir de vocês agradecendo a oportunidade de falar para Caxias do Sul, que me é uma cidade muito cara. É uma cidade que me ensinou muito. Viver aí, eu aprendi muita coisa. Foi aí que eu morei quando estava recém-casado. Foi aí em Caxias do Sul que eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre o lavoro, aquilo que os imigrantes falam, e que conseguiram construir o lavoro com muito trabalho, né, com muito trabalho. Caxias do Sul me ensinou coisas maravilhosas e tenho amigos muito queridos aí até hoje, morrendo de saudade de ir aí tomar um vinho, bater um papo, né? Morrendo de vontade de ver as pessoas aí em Caxias do Sul. Eu pretendo, com um projeto da minha editora da Aguibara, ir a Caxias do Sul, apresentar a Aguibara e captar autores, né? Oportunizar também aí que os caxienses possam escrever, também tendo essa opção bem interessante, né? E eu quero agradecer, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A gente tratou de um tema tão espinhoso que é o racismo, de uma forma tão leve, mas também profunda. Quero agradecer essa oportunidade. Que bom, ficamos felizes também. Até a próxima, será um prazer reencontrá-lo em todos os sentidos, virtuais e analógicos, nesta sociedade híbrida. Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado, Jorge Alves Júnior. Muito obrigado, Oscar Cardoso. Muito obrigado a você, internauta, que curte e compartilha. Amanhã nós voltamos às 22 horas com mais assuntos, se Deus quiser, de seu interesse. Tchau, tchau. Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa.